Eu estava dirigindo de volta para casa depois de um dia longo e cansativo. O sol já tinha se posto há horas, e a estrada estava vazia, com a única iluminação vindo dos faróis do meu carro. O caminho que eu costumava fazer todas as noites era tranquilo, mas algo naquela noite estava diferente. O vento soprava forte, e as árvores que margeavam a estrada pareciam se mover com uma força incomum, como se estivessem tentando me avisar de algo. De repente, no meio do nada, vi algo à beira da estrada. Uma figura estava lá, parada, como se aguardasse alguém. Eu me aproximei, desacelerando o carro, curioso, mas ao mesmo tempo um pouco apreensivo. Era uma mulher, vestida com uma capa vermelha brilhante, que se destacava contra a escuridão da noite. Seus cabelos estavam cobertos pela capa, e o rosto estava parcialmente oculto. Eu parei o carro. "Precisa de ajuda?" perguntei, com a janela do lado do motorista abaixada. Não esperava que ela falasse, mas uma parte de mim sentiu que deveria perguntar, como se fosse um impulso involuntário. Ela olhou para mim, mas seu rosto estava oculto pela capa. Não consegui ver seus olhos, mas sentia algo estranho. Algo que me fez arrepiar. "Você pode me dar uma carona até a próxima cidade?" Sua voz estava suave, mas havia uma sensação de urgência no tom. Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim não permitiu que eu dissesse não. "Claro, entre", respondi, empurrando a alavanca para abrir a porta do passageiro. Ela entrou sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou e eu voltei a acelerar, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não deveria pegar carona com estranhos, especialmente em uma estrada tão isolada, mas havia algo naquela mulher, algo que me fazia sentir que não poderia deixá-la ali sozinha. O silêncio dentro do carro era pesado, quase opressor. Eu olhei para ela algumas vezes, mas seu rosto continuava oculto pela capa. Ela estava quieta, apenas olhando para frente, como se não estivesse interessada em conversar. Eu tentava pensar em algo para dizer, mas a tensão no ar me impedia de falar. Conforme dirigíamos mais para longe da cidade, o ambiente parecia mudar. A estrada ficava mais estreita, as árvores mais densas, e a escuridão parecia envolver o carro como uma capa de neblina. Eu comecei a me sentir desconfortável. Não era normal. Algo estava errado. Mas eu não sabia o que. "Quantos quilômetros até a próxima cidade?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ela não respondeu. Olhei para o lado, para ver se ela estava prestando atenção, mas seu olhar estava fixo no horizonte, como se ela não estivesse mais ciente de onde estava. Eu tentei ignorar a sensação crescente de desconforto e continuei dirigindo, embora a estrada parecesse nunca ter fim. O clima dentro do carro estava pesado, e eu não sabia o que pensar. Eu queria falar mais, mas cada palavra parecia errada, como se algo no ar me impedisse de fazer qualquer movimento. Eu já tinha feito isso centenas de vezes, dirigir sozinho na estrada, mas nunca como naquela noite. Algo estava errado. Eu não sabia explicar, mas o simples fato de ter pegado aquela mulher me fazia sentir como se estivesse em uma situação da qual não pudesse mais escapar. A estrada continuava a se estender à nossa frente, agora envolta por uma densa neblina que se formava à medida que a temperatura caía. O relógio do carro marcava já perto da meia-noite, e o barulho do motor era a única coisa que quebrava o silêncio opressor entre nós. Olhei novamente para a mulher ao meu lado, mas desta vez ela parecia diferente. Sua postura estava mais rígida, como se estivesse esperando algo ou alguém. "Você não vai me dizer o seu nome?" eu perguntei, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse esperando que eu dissesse algo mais. Eu tentei forçar um sorriso nervoso, mas foi como se minha voz não saísse direito. "Acho que você está muito quieta. Está tudo bem?" Novamente, ela não respondeu. Eu olhei para frente, sentindo uma sensação de que o caminho estava se tornando mais apertado, como se a estrada estivesse se fechando ao nosso redor. Foi então que percebi algo peculiar. Não havia mais nenhuma luz à nossa volta. Nenhum sinal de vida. Nenhum som de animais ou vento.
Apenas o carro, e nós dois, viajando para um lugar que parecia estar em algum lugar fora do tempo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mente estava tentando entender o que se passava, mas uma sensação de pavor crescente tomava conta de mim. Quando olhei para a mulher novamente, o que vi me fez tremer de medo. Seu rosto estava completamente visível agora, mas não era o que eu esperava. Seus olhos estavam fixos em mim, vazios, sem vida, como se ela não fosse de carne e osso, mas algo muito mais antigo. Ela sorriu, mas não era um sorriso humano. Era um sorriso que parecia se estender demais, como se suas bochechas estivessem forçadas a se mover além do que a natureza permitia. Eu congelei. Não consegui mover um músculo, não consegui respirar. Era como se estivesse preso, como se aquela mulher estivesse dominando minha mente de algum modo. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas meu corpo não respondia. Você não deveria ter me pegado, ela sussurrou, e a voz dela parecia vir de algum lugar muito mais profundo, como se ecoasse das profundezas de uma caverna escura. Eu tentei acelerar, mas o carro não respondeu. O motor estava morrendo, e a estrada à nossa frente estava desaparecendo, como se fosse engolida pela escuridão. Eu olhei para os lados, procurando por alguma saída, algum sinal de vida, mas a única coisa que vi foi a neblina densa se fechando ainda mais ao redor do carro. Você vai me seguir agora, ela disse, e de repente, o carro parou completamente. As luzes do painel apagaram, deixando-nos no mais absoluto breu. Eu tentei sair do carro, mas minhas mãos não conseguiam abrir a porta. Era como se eu estivesse preso, como se as próprias paredes do carro tivessem se fechado contra mim. Foi nesse momento que eu ouvi a risada. Uma risada baixa, gutural, que parecia ressoar dentro do meu próprio corpo. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. Eu queria sair dali, mas não conseguia mover os pés. A mulher se levantou lentamente, e seus olhos brilharam em um tom vermelho intenso. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia como escapar. Eu estava em suas mãos, completamente à mercê daquela criatura que, até então, parecia ser uma simples carona. Ela se aproximou de mim, e o ar ao redor de nós ficou mais gelado, mais denso, como se a própria atmosfera estivesse sendo distorcida. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Minha garganta estava apertada, como se algo invisível estivesse me impedindo de respirar. Eu olhei para ela, sentindo uma pressão sobre o meu peito, uma sensação de que o meu corpo estava começando a ceder, a se esvair lentamente. Você vai ver o que acontece com aqueles que ousam cruzar meu caminho, ela disse, com um tom de voz que parecia se arrastar, como se estivesse falando de algo muito antigo, algo que não deveria ser mencionado. A estrada para você acabou. Eu tentei lutar contra a sensação de desmaio que começava a tomar conta de mim, mas era impossível. Tudo estava se tornando escuro, como se a noite tivesse engolido tudo ao redor. Eu ouvi sua risada novamente, mais distante agora, e então, tudo ficou em silêncio. Quando finalmente recobrei a consciência, estava de volta à estrada, mas o carro não estava mais ali. A mulher da capa vermelha havia desaparecido, assim como a neblina que a cercava. Eu não sabia o que era real e o que era apenas um pesadelo, mas uma coisa eu sabia com certeza: aquela estrada, aquela noite e aquela mulher nunca mais sairiam da minha mente. Agora, sempre que passo por aquele trecho, posso jurar que vejo algo movendo-se à beira da estrada. Uma sombra, uma capa vermelha brilhando na escuridão, esperando por alguém para pegar a carona da morte. E, mesmo sabendo que ninguém mais vai acreditar, sempre que olho para os faróis do meu carro, sei que o pior ainda está por vir. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui de acreditar em lendas ou histórias de terror. Sempre achei que eram apenas invenções, algo criado para assustar ou divertir as pessoas.
Mas naquela noite, minha visão sobre o que é real e o que não é mudou completamente. Tudo começou numa sexta-feira, como qualquer outra. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, já era tarde da noite, e a estrada estava deserta. O vento frio batia contra o vidro do carro, e a única luz vinha dos faróis. Eu estava distraído, ouvindo uma música suave, tentando relaxar depois de um dia cansativo. Minha casa fica numa área isolada, no interior de um estado do Nordeste, longe das grandes cidades e das luzes artificiais. A estrada que leva até lá não é das melhores, e quando chove, fica ainda pior. Eu sabia disso, mas já estava acostumado com o caminho, apesar de sempre me sentir desconfortável ao dirigir sozinho à noite. Algo na quietude do campo sempre me deixava com um pressentimento ruim, mas eu nunca dava muita atenção a isso. Naquela noite, a sensação era diferente. Algo estava no ar, mas eu não conseguia identificar o que era. Comecei a acelerar, tentando chegar logo em casa, mas então, uma movimentação repentina na margem da estrada me fez frear bruscamente. No escuro, eu mal pude distinguir o que estava ali, mas algo me chamou a atenção. Uma criatura, baixa e curvada, movia-se de maneira estranha, como se estivesse caçando alguma coisa. Eu parei o carro e fiquei observando, o coração acelerado. Quando liguei o farol alto, pude ver melhor. Era uma figura com pele escura e enrugada, parecendo quase peluda, e seus olhos refletiam a luz de maneira estranha, como se estivessem brilhando. Eu sentia um arrepio na espinha. Não era um animal comum. Não era um lobo, nem um cachorro. Algo estava errado com aquela criatura. Ela estava se aproximando de algo, e ao olhar mais de perto, percebi que se tratava de um animal morto. Aquela criatura estava sugando o sangue do pobre animal, como se fosse um vampiro, e a cena me paralisou. Não sabia o que fazer. A princípio, pensei que estivesse delirando, que a fadiga e o cansaço tivessem afetado minha percepção. Mas a realidade ali, diante dos meus olhos, era clara e assustadora demais para ser ignorada. Quando a criatura percebeu minha presença, parou imediatamente. Seus olhos brilharam intensamente, e uma sensação de frio me envolveu. Não era só o frio do vento, era algo mais profundo, algo que cortava a alma. A criatura olhou para mim com uma intensidade indescritível, e por um instante, eu achei que ela fosse me atacar. Mas então, como se tivesse se cansado de me observar, ela desapareceu na escuridão da noite, tão rápido quanto apareceu. Eu não sabia o que pensar, mas sabia que tinha que sair dali. A adrenalina tomava conta de mim, e eu acelerei o carro até chegar em casa o mais rápido possível. Quando entrei em casa, trancando todas as portas e janelas, tentei racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse um animal selvagem, um esquilo ou um pequeno mamífero que parecia ter algo de sobrenatural. Mas, à medida que o tempo passava, os eventos daquela noite começaram a se infiltrar na minha mente. Algo não estava certo, e eu não podia ignorar. Nos dias seguintes, comecei a ouvir rumores. Os vizinhos, aqueles poucos que ainda moravam por perto, começaram a falar sobre algo estranho que estava acontecendo nas redondezas. Animais estavam sendo encontrados mortos, drenados de sangue, com marcas estranhas no pescoço. Alguns diziam que era obra de um animal selvagem, mas outros, mais supersticiosos, falavam sobre o chupa-cabra, a criatura que, segundo as lendas, atacava animais e sugava seu sangue, deixando-os secos e sem vida. Eu fiquei cético, claro. Não acreditava nessas histórias de monstros. Mas, à medida que as mortes de animais se intensificaram, e cada vez mais pessoas começavam a dizer que havia algo de estranho no ar, a minha mente começou a se abrir para possibilidades que antes eu jamais teria considerado. E, quanto mais eu ouvia, mais eu me lembrava daquela noite na estrada, da criatura com os olhos brilhantes e a sensação de morte no ar. Certa noite, a situação se tornou ainda mais real. Eu estava em casa, sozinho, tentando descansar, quando ouvi um barulho vindo de fora. Um som peculiar, algo como o arranhar de garras contra a madeira. Eu peguei minha lanterna e saí para investigar, sem saber o que esperar. O silêncio da noite era perturbador,
e a cada passo que eu dava, o som parecia ficar mais perto. Quando cheguei à varanda, vi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas no chão, como se algo grande tivesse passado por ali. As marcas eram profundas, e o cheiro no ar estava estranho, forte, como um animal selvagem. Eu caminhei cautelosamente, tentando não fazer barulho, mas meus pés estavam pesados, e a sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Foi então que ouvi novamente. Desta vez, o barulho vinha de perto, muito perto. Eu me virei rapidamente, e a luz da lanterna revelou, por um segundo, a figura que eu temia. A criatura estava parada, apenas me observando. Seus olhos, brilhando na escuridão, eram inconfundíveis. Era o chupa-cabra. Eu não sabia o que fazer. Meus instintos gritaram para correr, mas meu corpo estava paralisado de medo. A criatura fez um movimento rápido, se afastando de mim e correndo para o lado da casa. Eu corri atrás, mas quando cheguei ao local, ela já tinha desaparecido novamente na escuridão da noite. Nos dias seguintes, eu não consegui dormir direito. A imagem da criatura, com seus olhos penetrantes e sua postura inquietante, estava gravada em minha mente. Comecei a perceber que algo estava acontecendo ali, algo que não era explicado por lógica ou ciência. Algo sobrenatural. O chupa-cabra estava de fato naquelas redondezas, e não havia como negar. O tempo foi passando, e mais casos de ataques a animais começaram a surgir. A sensação de medo se espalhou por toda a região. Eu sabia que a criatura estava se aproximando cada vez mais das casas, e que não era seguro ficar na região. Mas havia algo dentro de mim que queria enfrentar aquilo, entender o que realmente estava acontecendo. Eu precisava de respostas. E foi exatamente isso que fiz. Juntei coragem, peguei minha câmera e fui atrás de respostas, indo para a floresta, no mesmo lugar onde vi a criatura pela primeira vez. Eu sabia que ela estaria lá, espreitando nas sombras. Eu estava determinado a enfrentar o medo e buscar a verdade. O que encontrei, naquela noite, foi ainda mais aterrador do que eu imaginava. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. O chupa-cabra não é apenas uma lenda. Eu vi com meus próprios olhos. E até hoje, sei que ele está lá, na escuridão, esperando o próximo momento para se mostrar. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca imaginei que um simples trabalho de viagem de negócios seria o ponto de partida para algo que mudaria minha vida para sempre. Quando fui designado para uma missão em Los Angeles, eu estava ansioso para aproveitar a viagem. Nunca havia visitado a cidade, e como uma pessoa que sempre gostou de desbravar novos lugares, eu estava empolgado para explorar. A viagem seria rápida, então, além do trabalho, pensei em me divertir um pouco, quem sabe fazer algumas compras e conhecer alguns pontos turísticos. Fiquei hospedado no Cecil Hotel, um dos lugares mais icônicos da cidade. O hotel tinha uma atmosfera peculiar, que alguns descreveriam como decadente, mas para mim, era simplesmente exótico. Eu tinha lido algumas coisas sobre o histórico do local, mas nada que realmente me deixasse apreensivo. Havia algo interessante sobre o lugar, uma energia que parecia mexer com os sentidos. O Cecil tinha passado por várias fases ao longo dos anos, e as histórias sobre ele eram curiosas, mas nunca pensei que pudesse ser algo realmente importante. Quando cheguei ao hotel, não percebi nada de anormal. O saguão estava vazio e silencioso, com um ar decadente, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. O pessoal da recepção foi educado, mas distante. O ambiente parecia estar no limiar entre o antigo charme e o esquecimento. Eu subi para o meu quarto e logo percebi que o hotel tinha esse ar de mistério,
mas isso só aumentou minha curiosidade. Durante os primeiros dias, a viagem parecia ir bem. O trabalho estava fluindo, mas eu estava começando a sentir algo estranho no ar. Não era algo que eu pudesse definir, mas uma sensação vaga, como se o tempo estivesse um pouco fora de lugar. Uma noite, enquanto passava pelo corredor, ouvi vozes baixas e risadas que pareciam vir de um dos quartos. Mas quando me aproximei para investigar, tudo ficou em silêncio. Eu dei de ombros, pensando que talvez fosse apenas uma ilusão de cansaço. Foi então que a história de Elisa Lam começou a se tornar uma obsessão para mim. Eu estava no lobby do hotel, quando ouvi algumas conversas sussurradas entre os funcionários. Eles falavam de Elisa Lam, uma jovem canadense que havia desaparecido misteriosamente no hotel meses antes. O que me chamou a atenção foi o fato de ela ter sido encontrada em um dos tanques de água do prédio, dias depois de seu desaparecimento, e as circunstâncias do caso eram estranhas demais para serem ignoradas. Os detalhes estavam se espalhando pela internet, e o nome Elisa Lam começava a aparecer em todas as notícias locais. Fiquei sabendo que Elisa tinha sido vista em um vídeo de segurança, pouco antes de desaparecer. O vídeo mostrava ela em um dos elevadores do hotel, agindo de maneira bizarra. No vídeo, Elisa parecia estar pressionando todos os botões do elevador de uma maneira frenética, olhando para fora e para dentro da cabine, como se estivesse tentando fugir de algo, mas sem conseguir. O que mais me intriga até hoje é que ela parecia conversar com alguém que não estava lá. Era um comportamento completamente incomum, uma pessoa visivelmente assustada, mas sem razão aparente para estar tão fora de si. Após assistir ao vídeo, eu me senti inquieto. Eu tinha ouvido falar sobre o caso antes, mas vendo o comportamento de Elisa em imagens tão reais, tudo parecia muito mais próximo, mais palpável. O que mais me atormentava era a ideia de que alguém tinha visto aquele vídeo, talvez até mesmo no próprio hotel, e nada foi feito. Ela parecia perdida, sozinha, sem ninguém para ajudá-la. O mistério em torno de sua morte só aumentava, e, embora as autoridades tenham apontado que a causa de sua morte foi afogamento acidental, muitos começaram a especular sobre outras explicações. Enquanto minha curiosidade aumentava, comecei a procurar mais informações sobre Elisa Lam. Ela era uma estudante universitária com um blog popular e estava viajando sozinha, como parte de uma jornada para conhecer o mundo. Muitas pessoas que a conheciam falavam sobre sua personalidade amigável, mas também sobre momentos em que ela parecia afastada, como se estivesse lidando com questões internas que ninguém sabia. Por mais que as autoridades tivessem descartado o caso como um acidente, algo não parecia se encaixar. Como ela foi parar dentro do tanque de água no topo do prédio? E mais importante ainda, como ela conseguiu ter acesso a ele? O Cecil Hotel não era exatamente o tipo de lugar que as pessoas facilmente se perdem, e a segurança do prédio era razoável, mesmo sendo um local histórico com uma reputação sombria. Além disso, o fato de o corpo de Elisa ter ficado dentro do tanque de água por dias antes de ser descoberto deixou todos os moradores do hotel e os que estavam próximos ao caso perplexos. Comecei a passar mais tempo em frente ao computador, vasculhando cada pedacinho de informação que pudesse encontrar sobre Elisa e o Cecil Hotel. Eu lia sobre o histórico macabro do lugar, as mortes misteriosas, os suicídios, e até mesmo a presença de criminosos famosos que haviam se hospedado ali. A atmosfera do hotel, com seu histórico de tragédias e incidentes, parecia estar entrelaçada com o próprio caso de Elisa. Isso não parecia mais ser apenas uma morte acidental. Havia algo de muito mais sombrio por trás de tudo isso. Uma noite, enquanto eu passeava pelo prédio, uma sensação de desconforto começou a me invadir. As luzes do corredor estavam baixas, e a sensação de estar sendo observado não saía da minha mente. Eu tentei ignorar, mas algo me puxava em direção ao antigo elevador onde Elisa Lam tinha sido vista pela última vez. A porta de ferro estava fechada, mas eu sabia que era impossível que estivesse ali por acaso. Algo em mim sentia que aquela parte do hotel estava marcada por sua presença. Eu entrei no elevador, e por um momento, tudo parecia em silêncio absoluto. Nenhum som, nem mesmo o barulho das engrenagens. Tentei acionar o botão para ir até o andar onde o incidente ocorreu, mas o elevador não se movia.
Comecei a me perguntar se alguma coisa realmente havia acontecido ali, ou se eu estava apenas sendo vítima da minha própria mente. Eu estava decidido a investigar mais, então, naquela mesma noite, subi ao telhado do hotel, onde ficavam os tanques de água. O vento gelado cortava minha pele, e uma sensação de desamparo tomou conta de mim enquanto eu olhava para o horizonte. Ali, no alto do prédio, com a vista da cidade abaixo, tudo parecia tranquilo. Mas uma sensação de pressentimento me assombrava, como se o lugar estivesse carregado de algo que não podia ser visto, mas que era palpável. A morte de Elisa Lam ainda estava muito fresca, e a ideia de que ela havia sido encontrada ali, dentro daquele tanque, me arrepiava. A investigação oficial sugeriu que Elisa teria agido de forma estranha devido a uma possível crise de saúde mental, ou até mesmo por conta de alguma substância que ela havia consumido. Mas, para mim, o mistério nunca teve uma resposta clara. Aquela noite e aquela atmosfera, com o peso das histórias não contadas e as memórias amargas daquele hotel, me assombram até hoje. Eu não encontrei respostas para o que realmente aconteceu com Elisa Lam. O que é certo é que algo muito sombrio se passa no Cecil Hotel, e a morte de Elisa Lam nunca será completamente explicada. Hoje, toda vez que eu passo pelo hotel ou vejo a imagem de Elisa Lam em algum lugar, lembro-me de como aquela história me mudou. Nunca mais vi o mundo da mesma forma, e o caso dela me fez perceber que, por mais que as respostas pareçam claras, ainda há muito que não sabemos. O mistério de Elisa Lam continua a me assombrar, como uma sombra que nunca se dissipa, sempre à espera de ser desvendada. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu sempre fui cético em relação a histórias sobrenaturais. Para mim, eram apenas contos usados para assustar crianças ou como parte de uma cultura popular exagerada. Nunca imaginei que um dia fosse me ver envolvido em algo que desafiasse minha visão racional do mundo. Mas naquela noite, na velha mansão, tudo mudou. E, desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Era uma sexta-feira comum, mas o clima ao redor da cidade tinha algo de estranho. Eu e alguns amigos tínhamos sido convidados para um fim de semana na casa de campo de um antigo amigo de infância. A mansão era isolada, localizada nos arredores da cidade, longe do barulho e da agitação. Ouvi falar dela desde pequeno, mas ninguém nunca falava muito sobre o local. Era como se o mistério que envolvia a mansão fosse algo melhor ignorado. Quando me convidaram, a princípio, achei que seria apenas mais um fim de semana com amigos. Eu estava errado. A primeira coisa que me impressionou ao chegar foi o tamanho da casa. Era imensa, antiga e parecia ter sido construída há mais de um século. As paredes de pedra, a fachada sombria e as janelas altas davam à mansão uma aparência quase opressiva. Algo ali parecia errado. Mas eu não queria parecer excessivamente sensível, então ignorei a sensação e segui com os outros para dentro. Quando entramos, fomos recebidos com um ambiente ainda mais estranho do que a fachada. O interior da mansão era repleto de móveis antigos, quadros empoeirados e uma atmosfera que parecia empoçada pelo tempo. A casa estava silenciosa, exceto pelo som das nossas conversas e os passos que ecoavam pelo grande hall de entrada. Mas, logo, percebi que algo mais estava ali. Algo que não estava visível, mas era palpável. Uma sensação de peso no ar, como se a casa estivesse tentando nos manter longe. Na primeira noite, enquanto nos acomodávamos, um dos amigos, Miguel, mencionou que havia uma história sobre a mansão. Ele falou sobre a lenda da noiva fantasma, uma figura que, segundo a tradição local, rondava a casa desde os anos 1800. A história era simples, mas perturbadora. Uma jovem mulher, prestes a se casar com seu grande amor, foi abandonada no altar. A dor da perda foi tão profunda que ela se suicidou no dia do casamento, e desde então, seu espírito não encontrou paz. Diziam que ela aparecia, à meia-noite, vestida com vestido de noiva sujo e esfarrapado, procurando por seu noivo perdido. Eu ouvi tudo isso com ceticismo, claro.
Nunca fui do tipo que acreditaria em histórias de fantasmas. Mas havia algo naquela mansão que me deixava inquieto. Algo que parecia estar me observando. Eu não falei nada para os outros, mas a tensão estava crescente. Naquela noite, quando todos estavam se preparando para dormir, resolvi dar uma volta pela casa. Queria sentir a atmosfera, entender melhor o lugar, quem sabe até descobrir de onde vinha aquele sentimento estranho. Caminhei pelos corredores escuros, a luz das lâmpadas de óleo projetando sombras distorcidas nas paredes. Tudo estava silencioso, exceto pelo som da minha respiração e pelo estalo ocasional da madeira. Quando passei pela escada que levava ao andar superior, percebi algo peculiar. Uma porta entreaberta, no final de um corredor, que nunca havia sido mencionada. A porta estava escondida nas sombras, e algo parecia me chamar para ali. Eu hesitei, mas algo dentro de mim me impulsionou a abrir a porta e ver o que estava do outro lado. Ao entrar, encontrei um quarto que estava completamente vazio. No entanto, algo me chamou a atenção. No centro do quarto, havia um grande espelho antigo, emoldurado com madeira escura. O espelho estava em perfeitas condições, mas quando olhei para o meu reflexo, algo parecia errado. Por um momento, eu vi uma figura atrás de mim. Uma mulher vestida com um vestido de noiva, com os cabelos longos e desgrenhados, e um olhar vazio no rosto. Eu congelei. Não era possível. Pisquei os olhos, e a figura desapareceu. Mas a sensação de que alguém estava me observando não sumiu. Senti um calafrio percorrendo minha espinha. Tentei racionalizar a experiência. Talvez fosse apenas um reflexo, uma ilusão de ótica, minha mente brincando comigo. Mas a sensação de desconforto ficou, e voltei rapidamente para os outros. Quando entrei no quarto e fechei a porta, não consegui dormir. Cada estalo da casa, cada som vindo do corredor parecia mais intenso. Eu me sentia vigiado. Na manhã seguinte, tentei esquecer a experiência da noite anterior. Mas ao falar com Miguel e os outros, eles mencionaram algo que me fez gelar por dentro. Todos tinham tido sonhos estranhos. Sonhos sobre uma mulher vestida de noiva, com olhos vazios, chamando-os pelo nome. A história da noiva fantasma parecia ter tomado conta de todos nós, e eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Decidimos investigar mais sobre a história da mansão e da noiva. Conversamos com um morador local, um senhor idoso que morava nas proximidades. Ele nos contou que a mansão havia sido comprada por um homem rico que planejava casar-se com uma mulher de família distinta. No entanto, o noivo desapareceu misteriosamente no dia do casamento, e ninguém soube o que aconteceu com ele. A noiva, em um acesso de desespero, se trancou em um dos quartos da casa e se matou. Desde então, a lenda da noiva fantasma se espalhou, com relatos de avistamentos e fenômenos estranhos na casa. À medida que a noite se aproximava, um medo crescente tomou conta de mim. Eu não sabia se acreditava na história, mas algo estava definitivamente errado. A cada hora que passava na mansão, o ambiente ficava mais pesado. As paredes pareciam se fechar, e a sensação de ser vigiado se intensificava. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei acordado, observando os corredores escuros, esperando por algo. Não sabia o que exatamente esperava, mas algo dentro de mim me dizia que algo iria acontecer. Foi então que, por volta da meia-noite, os sons começaram. Um leve arranhar vindo do corredor, como se alguém estivesse andando, mas sem fazer barulho. Levantei-me lentamente, o coração batendo forte. Olhei pela janela do quarto e vi algo que me deixou sem ar. A figura da noiva estava lá, parada, olhando diretamente para a janela. Ela não se movia, mas sua presença era esmagadora. O vestido de noiva estava sujo e rasgado, e seus cabelos estavam desgrenhados. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e ela parecia estar olhando diretamente para mim. Eu sabia que precisava sair dali. Sem pensar, saí correndo pelo corredor e desci as escadas, indo para o exterior da mansão. Eu não sabia onde estava indo, só sabia que precisava escapar. O ar frio da noite me atingiu, e a sensação de alívio foi temporária, porque então, eu a vi novamente. A noiva fantasma estava ali, parada no jardim, olhando para mim. Não havia como fugir. A partir daquele momento, a mansão ficou marcada em minha vida.
Eu não consegui entender o que realmente aconteceu naquela noite, mas sabia que havia algo real e sombrio no que eu tinha vivenciado. Não voltei àquela casa desde então, e a imagem da noiva fantasma ainda me assombra em meus pesadelos. Hoje, sempre que alguém me pergunta sobre fantasmas ou lendas, eu lhes conto minha história, e espero que, ao ouvir, entendam o peso que há em viver uma experiência como essa. Porque o que vi naquela mansão não pode ser explicado, e a noiva fantasma continua a existir, esperando por sua próxima vítima. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre acreditei que as coisas que as pessoas chamavam de estranhas ou sobrenaturais podiam ser explicadas de alguma forma lógica. Mas isso foi antes de conhecer o Homem do Espelho. Eu ainda me lembro claramente da primeira vez que ouvi falar dele. Eu estava em um bar, tomando uma cerveja com alguns amigos, quando alguém mencionou uma história estranha sobre um espírito que aparecia nos espelhos, alguém que ninguém deveria olhar diretamente. Eles riam, achando que era só uma lenda urbana, mais uma dessas histórias para assustar quem não tem o que fazer. Eu me considerava inteligente demais para me deixar envolver por essas bobagens. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou qualquer outra coisa que não pudesse ser explicada pela ciência. Até que, uma noite, algo aconteceu. Algo que me fez questionar tudo. Eu estava morando em um pequeno apartamento no centro da cidade. Era um lugar simples, mas confortável o suficiente para o meu estilo de vida. O aluguel era barato, o que me permitia economizar, e eu estava finalmente conseguindo organizar minha vida depois de um período conturbado. No entanto, o apartamento tinha algo de peculiar. Eu não sabia explicar bem, mas sempre que olhava para o espelho do banheiro, algo parecia estranho. Era como se a minha própria imagem estivesse ali, mas não completamente. Como se houvesse uma presença extra, algo que não deveria estar ali. Era tarde da noite quando isso aconteceu. Eu estava voltando de um bar, cansado e com uma leve ressaca começando a se formar. Ao entrar no banheiro, fui direto para a pia. O espelho estava em frente a mim, refletindo a imagem cansada e desleixada do meu rosto. Não era a primeira vez que eu estava ali, mas algo parecia diferente naquela noite. O reflexo, no entanto, parecia irregular. Como se, por um segundo, ele tivesse se distorcido. Fiquei olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei fixamente para o espelho, achando que meus olhos estavam apenas cansados, ou que era a luz fraca do banheiro criando uma ilusão. Mas quando olhei novamente, vi algo. No reflexo, atrás de mim, estava uma figura. Era uma sombra, sem um rosto claro, mas a sensação de que alguém estava ali era palpável. Não era possível que fosse uma pessoa do meu apartamento, porque eu estava sozinho. Meu corpo congelou. A figura no espelho não se movia, apenas observava. Fiquei parado ali por um tempo, sem saber o que fazer. Minha mente começou a raciocinar, tentando procurar uma explicação lógica. Talvez fosse uma falha na iluminação, uma ilusão causada pelo cansaço ou até mesmo o efeito das bebidas que eu tinha consumido. Respirei fundo e olhei para o reflexo novamente. A sombra tinha sumido. Mas algo estava diferente. Eu não conseguia mais parar de pensar naquilo. O espelho parecia estar me vigiando. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro de mim. Eu sentia uma estranha sensação toda vez que passava pelo banheiro, especialmente quando o espelho estava à vista. Fui um dia na casa de um amigo e, em meio a uma conversa descontraída, mencionei a história do Homem do Espelho, aquela que eu ouvirá no bar. Ele riu, claro, mas me disse algo que me deixou desconcertado. Tem uma lenda que diz que, se você olhar para o espelho durante a noite, você pode invocar o Homem do Espelho. Ele aparece, mas só se você o desafiar. Ele nunca te deixará em paz depois disso. Eu ri, tentando desconsiderar. Mas por dentro, uma semente foi plantada. Eu já sabia o que significava esse tipo de lenda. Eu sabia que era só uma história, algo para fazer a cabeça de pessoas como eu, céticas, se perderem em dúvidas.
Mas, à medida que os dias passavam, comecei a ter a sensação de que algo estava errado, muito errado. Noite após noite, a imagem da sombra começou a se tornar mais nítida, mais detalhada. Eu vi a figura mais claramente agora, a figura de um homem, com um rosto que eu não conseguia distinguir, mas sempre presente no reflexo. Ele parecia estar se aproximando, cada vez mais, sempre mais perto do meu próprio reflexo. Às vezes, quando eu virava rapidamente, a figura desaparecia, mas, sempre que olhava de volta, lá estava ele. Cheguei a tentar fazer o que muitas pessoas recomendam nessas histórias. Eu tentei desafiar o homem do espelho. Eu fiquei frente a ele, olhei diretamente para o reflexo e disse em voz alta: "Eu não acredito em você." Eu esperava que isso fosse o suficiente para dissipar qualquer sensação estranha e voltar à minha vida normal. Mas, na verdade, foi o começo de algo muito mais aterrador. Naquela noite, enquanto estava em meu apartamento, ouvi o som de um estrondo vindo do banheiro. Fui até lá, apanhando a lâmpada da mesa de cabeceira para iluminar o caminho. Quando entrei no banheiro, o espelho estava embaçado, como se alguém o tivesse tocado do outro lado. Não havia ninguém ali. Eu estava sozinho. Mas, no reflexo, pude ver a figura do homem mais nítida do que nunca. Ele estava mais próximo do que nunca. Minha respiração ficou acelerada. Não podia mais ignorar. Algo estava acontecendo, algo que desafiava qualquer explicação racional. Eu estava sendo seguido por essa figura, ou pior, ele estava me vigiando. Eu podia sentir sua presença cada vez que me aproximava do espelho. Ele estava sempre lá, aguardando. Um simples reflexo se transformará em uma maldição, uma obsessão. Decidi investigar mais sobre o homem do espelho. Descobri relatos de pessoas que falavam sobre aparições de um homem nas sombras, figuras que se moviam com uma velocidade sobrenatural e que, ao serem desafiadas, se tornavam ainda mais ameaçadoras. Algumas histórias diziam que o homem do espelho era uma entidade maligna, uma força que precisava de uma alma para ser libertada. Isso me aterrorizou, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sentia que precisava enfrentar aquilo de uma vez por todas. Numa noite chuvosa, quando a sensação de desespero já era insuportável, decidi confrontá-lo. Não era mais sobre ter medo ou não acreditar, era sobre entender. Fui até o banheiro, olhei diretamente para o espelho e disse: "Eu não vou fugir. Mostre seu rosto." O reflexo se distorceu e, pela primeira vez, vi seu rosto com clareza. Era uma face pálida, sem expressão, com olhos que pareciam vazios e fundos. Seus lábios se moveram, mas não ouvi nenhum som. Ele estava me observando, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Naquele momento, senti algo mais profundo que o medo. Senti uma presença, uma pressão mental tão forte que quase me derrubou. O homem no espelho não era apenas uma sombra. Ele estava dentro de mim. Ele era parte de mim, e eu sabia que, depois daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Ele estava me levando para um lugar escuro, para onde eu nunca poderia escapar. A partir daquela noite, comecei a ver o homem do espelho em outros lugares. Não apenas no espelho do banheiro, mas também em vidros de janelas, reflexos em portas, até mesmo na superfície de uma xícara de café. Ele estava sempre presente, esperando que eu olhasse. E, sempre que eu olhava, ele estava lá. Agora, meses depois, eu sei que o homem do espelho não era apenas um ser sobrenatural. Ele era algo muito mais profundo, algo que não poderia ser explicado. Eu tento evitar os espelhos, mas às vezes, ele ainda aparece. Ele está sempre à espreita, esperando que eu me olhe de novo. Eu sei que, mais cedo ou mais tarde, ele virá para me pegar, e não poderei escapar. O homem do espelho nunca vai me deixar em paz. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando.
Eu nunca fui de acreditar em lendas ou histórias de terror. Desde pequeno, minha avó me contava contos assustadores sobre espíritos e casas mal assombradas, mas eu sempre os descartava como invenções da imaginação. Para mim, tudo aquilo era apenas ficção, algo para amedrontar as crianças. Mas eu estava prestes a aprender que nem todas as histórias são apenas contos para se contar à noite. Era uma manhã ensolarada quando eu e alguns amigos decidimos fazer uma trilha até o topo do morro que ficava nos arredores da cidade. Aquela região, conhecida por sua vegetação densa e trilhas íngremes, sempre teve algo de misterioso. Mas, mais do que isso, o que nos atraiu foi a antiga casa que, segundo as histórias locais, ficava no topo do morro. Uma casa abandonada, que ninguém se atrevia a visitar. A casa, conhecida como a Casa do Morro, era um lugar cercado por mistérios. Diziam que ali morava uma família que havia desaparecido sem deixar vestígios, e desde então, a casa ficou desabitada. Algumas pessoas falavam que à noite, luzes podiam ser vistas lá de baixo, outras diziam ouvir barulhos estranhos vindo de dentro. Mesmo assim, ninguém jamais se aproximava. A região tinha um ar de abandono e, para muitos, o topo do morro representava o fim de uma jornada que ninguém deveria completar. Decidimos, então, que seríamos os primeiros a explorar aquele lugar. A ideia parecia empolgante, mas a cada passo que dávamos em direção ao topo, uma sensação de desconforto começava a crescer dentro de mim. A trilha, estreita e coberta por uma vegetação densa, parecia nos engolir aos poucos. O som dos nossos passos era abafado pelo terreno úmido, e o ar estava pesado, como se a floresta em si estivesse nos observando. Depois de algumas horas de caminhada, finalmente avistamos a casa. Ela estava no alto do morro, isolada, como uma relíquia do passado. O que mais me chamou a atenção foi a aparência da casa. Era uma construção de madeira, com janelas grandes e uma varanda que parecia ter sido abandonada há muito tempo. O telhado estava coberto de musgo, e algumas tábuas da fachada estavam soltas, balançando com o vento. Sem pensar muito, seguimos em direção à casa. A porta da frente estava aberta, com uma leve corrente pendurada em um dos batentes. O interior da casa estava envolto em um silêncio sepulcral. Era como se o tempo ali tivesse parado, como se ninguém tivesse pisado ali por décadas. O cheiro de madeira apodrecida misturado com a umidade do ar era quase sufocante. As paredes estavam cobertas de poeira e teias de aranha, e o piso rangia a cada passo que dávamos. Exploramos alguns cômodos, e nada parecia fora do comum. O que mais me inquietava era a sensação de que alguém poderia estar observando. Eu sentia uma presença, algo intangível, mas que tornava o ambiente ainda mais desconfortável. Mas foi quando chegamos ao segundo andar que as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Uma porta no final do corredor estava fechada, mas parecia convidar a curiosidade. Eu fui o primeiro a me aproximar, e assim que empurrei a porta, fui recebido por uma onda de frio. O quarto estava vazio, exceto por uma grande janela quebrada, através da qual o vento entrava, fazendo as cortinas se moverem lentamente. O que mais me chamou a atenção foi o espelho grande que estava encostado na parede. Ele estava coberto de poeira, mas sua moldura era intricada, feita de madeira escura, com desenhos que pareciam ter sido feitos à mão. Quando olhei para o espelho, vi algo que me fez gelar por dentro. Não era o meu reflexo. Ou melhor, não era apenas o meu reflexo. Havia uma figura atrás de mim, uma silhueta embaçada, como se fosse uma sombra. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Olhei de volta para o espelho, e a figura estava novamente lá. Isso me perturbou profundamente. Eu sabia que alguém poderia estar brincando comigo, mas a sensação de que o espelho estava me observando não saía da minha mente. Como se ele tivesse vida própria. Decidimos sair da casa após isso. Todos estavam nervosos, mas nenhum de nós queria admitir o quanto a presença na casa nos afetou. Descemos o morro em silêncio, mas algo dentro de mim dizia que não tínhamos saído completamente daquela casa. Algo nos seguia. Eu podia sentir isso. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a acontecer.
À noite, eu ouvia passos pelos corredores da minha casa, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Eu verificava, mas sempre estava tudo vazio. Um dia, enquanto estava em frente ao espelho, percebi que meu reflexo não estava sincronizado com os meus movimentos. Eu estiquei a mão para ajeitar o cabelo, e o reflexo fez o mesmo, mas com um atraso. Era como se houvesse algo no espelho que não estava me imitando corretamente. Fui ficando cada vez mais paranoico. Durante o dia, tudo parecia normal, mas à noite, os sons e as sombras começavam a me assombrar. O mais estranho é que, sempre que olhava para o espelho, via aquela mesma silhueta. O homem no espelho estava lá, olhando para mim com olhos vazios, sem expressão. Ele estava me seguindo, como se quisesse algo de mim. Então, uma noite, a coisa piorou. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um som vindo do espelho. Era como se alguém estivesse batendo do outro lado. Levantei-me rapidamente, o coração disparado. Me aproximei do espelho, e, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a imagem de alguém apareceu. Era uma mulher, com os olhos arregalados, implorando para que eu a ajudasse. Ela parecia ser parte do reflexo, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não era. No dia seguinte, voltei até a casa no morro, determinado a entender o que estava acontecendo. Eu sabia que a resposta estava ali, naquele lugar. Quando entrei novamente, tudo estava exatamente como deixamos. Mas algo parecia ainda mais pesado, mais denso. O quarto com o espelho estava igual, mas eu senti como se a casa estivesse viva, me observando a cada passo. Sentei-me em frente ao espelho, esperando ver o homem novamente, mas, dessa vez, não foi ele quem apareceu. Foi a mulher. Ela estava lá, com uma expressão de desespero. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela parecia me chamar, como se estivesse presa ali, como se precisasse de ajuda. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém na casa. Eu sabia que a história da família que morava ali tinha algo a ver com tudo aquilo. Algo não estava certo. Quando finalmente deixei a casa, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Mas, de alguma forma, eu sabia que aquilo não tinha acabado. A casa do morro tinha algo que me marcaria para sempre. Não era apenas o mistério da casa, mas o que ela representava. Uma memória mal resolvida, um espírito preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. E, mais importante, eu sabia que o reflexo da mulher no espelho não era apenas um espírito qualquer. Ela estava tentando me avisar. Hoje, sempre que olho para um espelho, fico com o coração acelerado. Eu sei que, em algum lugar, naquele lugar distante no topo do morro, algo ainda me observa. E, de algum modo, aquele espelho não me deixa em paz. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui de acreditar muito em histórias sobrenaturais, mas o que aconteceu comigo na estrada de Guararema mudou minha percepção sobre o impossível. Tudo começou em uma noite qualquer, quando eu estava voltando de um evento com alguns amigos. Já era tarde, e o clima estava pesado. A estrada, como de costume, estava quase deserta, cortando uma paisagem sombria, com árvores que, à medida que passávamos, pareciam se estender para o lado da via como se estivessem tentando nos engolir. Era um trecho da estrada que sempre me deixava desconfortável. Não sei bem o motivo, mas a sensação de estar sendo observado era constante, principalmente quando passava por aquele pedaço da via que corta o município de Guararema. Alguns falavam sobre a famosa lenda do fantasma da estrada de Guararema, mas para mim, isso não passava de mais uma dessas histórias inventadas para assustar os mais impressionáveis. No entanto, aquela noite seria diferente. Eu e meu amigo Lucas voltávamos de uma festa. A viagem estava tranquila, e conversávamos sobre bobagens, como sempre. A estrada estava silenciosa, sem nenhum outro carro à vista.
O som da música no rádio preenchia o ambiente, e a sensação de cansaço começava a tomar conta de nós. Quando passamos por uma curva, algo estranho aconteceu. O carro deu um solavanco repentino, como se algo tivesse batido no veículo, mas ao olhar no retrovisor, não vimos nada. O que foi isso? Lucas perguntou, tentando observar pela janela. Sei lá, talvez uma pedra na pista, respondi, tentando me manter calmo. Mas, na verdade, algo me incomodava. Não era como se uma pedra tivesse atingido o carro. Foi diferente, quase como se algo ou alguém tivesse se aproximado rapidamente. O ambiente estava mais denso agora. A estrada parecia mais estreita, mais isolada, e o silêncio parecia mais pesado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo mais forte, e não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Lucas, que sempre foi cético, também estava quieto. Nunca tínhamos falado sobre o tal fantasma da estrada, mas, naquela noite, ambos sentíamos que algo estava prestes a acontecer. Foi então que vimos. No meio da estrada, uma figura apareceu, caminhando na direção do nosso carro. Era uma mulher, vestida com roupas antigas e um semblante distante, como se estivesse totalmente alheia ao mundo ao seu redor. Ela caminhava lentamente, sem pressa, com os cabelos longos e soltos, que balançavam ao ritmo de seus passos. Eu e Lucas olhamos um para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Ele foi o primeiro a falar. Você tá vendo isso também, né? Perguntou ele, a voz tremendo. Eu só consegui acenar com a cabeça. A mulher parecia inofensiva, mas havia algo nela que causava uma sensação de desconforto inexplicável. Ela não parecia notar o carro vindo em sua direção. A cada passo, ela se aproximava mais e mais da estrada, como se estivesse atraindo a nossa atenção. Instintivamente, desacelerei o carro, mas, à medida que nos aproximávamos da mulher, ela parou no meio da pista. Não havia nenhum sinal de vida em seu rosto, seus olhos pareciam vazios. Foi então que Lucas, visivelmente assustado, gritou: "Desvia! Vai atropelar ela!" Mas não dava tempo. Quando tentei desviar, o carro ficou completamente sem controle. O volante parecia travado, e a direção se tornou incontrolável. A sensação de pânico tomou conta de mim, e foi como se o tempo tivesse desacelerado. Eu vi a mulher ainda parada ali, imóvel, como uma estátua, enquanto o carro parecia se aproximar dela a uma velocidade impossível de controlar. Foi então que, no último segundo, o carro se estabilizou de repente, como se alguém tivesse puxado a direção de volta para a pista. A mulher sumiu. Ela não estava mais ali. O que ficou foi um vazio imenso, uma sensação de que tínhamos atravessado algo que não era deste mundo. Eu e Lucas ficamos paralisados por alguns segundos. O carro estava intacto, mas nossas mãos tremiam. Ambos estávamos tentando entender o que havia acontecido, mas o medo nos impedia de raciocinar. O que quer que fosse aquela figura, ela não era humana. Não era possível. A mulher não se movia como alguém real, e não parecia se importar com o que estava ao seu redor. Você viu aquilo? Perguntei a Lucas, minha voz baixa. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. Estava pálido, e seus olhos estavam fixos à frente, como se temesse que algo ainda estivesse ali, observando. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som do motor do carro. Era como se a estrada inteira estivesse nos observando, como se algo tivesse mudado para sempre naquele instante. Eu sabia que algo não estava certo, que algo além da compreensão humana havia ocorrido. Decidimos seguir viagem. Embora o medo estivesse presente, não havia mais nada a fazer além de continuar. Mas a estrada parecia mais longa do que nunca, e os faróis do carro iluminavam a pista deserta, sem fim. Na manhã seguinte, ao acordar, ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Pensei que poderia ter sido uma alucinação, uma espécie de ilusão causada pelo cansaço ou pela escuridão. Mas quando compartilhei o que acontecerá com alguns amigos, fui surpreendido pela reação deles. Eles me contaram histórias semelhantes.
Relatos sobre uma mulher que surgia na estrada, geralmente à noite, e desaparecia antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa. A lenda do fantasma da estrada de Guararema. Cada história era um pouco diferente, mas todas indicavam a mesma coisa: uma mulher que surgia na estrada, sozinha, e que levava consigo algo sombrio, algo que não era deste mundo. Fui atrás de mais informações sobre a história e encontrei relatos antigos de acidentes e desaparecimentos na região. Muitas pessoas falavam sobre o avistamento dessa mulher, e quase todas descreviam o mesmo acontecimento. Ela aparecia no momento em que menos se esperava, e, ao seu redor, algo inexplicável acontecia. Ninguém sabia ao certo quem ela era, mas todos concordavam que ela estava ligada a algo muito antigo e muito triste, talvez uma tragédia que ainda assombrava aquela estrada. Agora, toda vez que passo pela estrada de Guararema, uma sensação de frio percorre meu corpo. Eu olho para os lados, esperando ver aquela figura esquelética e pálida, com seus olhos vazios, parada ali, no meio da pista. E eu sei que, se ela aparecer novamente, não haverá escapatória. O fantasma da estrada de Guararema parece ser parte da estrada, da história que ela carrega, e talvez nunca possamos entender completamente o que é ou por que ela aparece. Desde aquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu nunca mais passei por aquela estrada sem olhar para os lados, sem sentir aquele frio na espinha. Eu sei que, em algum lugar ao longo do caminho, a mulher está esperando. E, de algum jeito, eu sei que ela não vai embora. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui de acreditar em histórias macabras, especialmente aquelas que envolvem cemitérios. Sempre as encarei como lendas contadas para assustar os mais sensíveis. No entanto, a noite em que passei no cemitério de São João, algo dentro de mim mudou. E agora, toda vez que passo perto de um cemitério, não consigo deixar de me perguntar: até onde vai a linha entre o que é real e o que não é? Tudo começou em uma sexta-feira, uma daquelas noites quentes de verão. Eu estava em um bar com alguns amigos, conversando sobre assuntos bobos e dando risadas, quando o assunto, inevitavelmente, mudou para mistérios e lendas urbanas. Foi quando Lucas, um amigo que sempre gostou de histórias sinistras, começou a falar sobre o cemitério de São João. Ele disse que existia uma história local sobre um corpo que nunca desaparecia, não importa quanto tempo passasse. A história era antiga, mas até hoje ninguém sabia se era verdadeira ou se era apenas mais uma invenção. O corpo de um homem, enterrado há décadas, sempre reaparecia no mesmo local, como se a terra o recusasse. O que mais chamava a atenção era o fato de que o corpo parecia intacto, como se o tempo não tivesse o tocado. Eu ri da ideia. Sabia que muitas dessas histórias eram apenas boatos, criados para alimentar a imaginação das pessoas. Mas Lucas insistiu. Ele estava convencido de que havia algo de real na história, e sua determinação me incomodou. Como sempre, decidi que provaria para ele que tudo aquilo não passava de uma fantasia. Não tinha nada mais a perder, então, naquela noite, decidimos fazer uma visita ao tal cemitério. Chegamos ao cemitério de São João por volta das 11 da noite. A entrada estava semi-aberta, o que me deixou ainda mais desconfortável. Não gosto de lugares assim, onde a sensação de abandono é palpável, mas não pude deixar de notar o silêncio pesado que tomava conta daquele espaço. Era como se o próprio cemitério estivesse tentando esconder algo. Lucas, que parecia estar se divertindo com a ideia, foi o primeiro a atravessar o portão. Eu hesitei por um momento, mas acabei seguindo-o. Não estava mais com medo, mas algo me dizia que deveríamos estar mais atentos. Caminhamos por entre os túmulos antigos, as lápides gastas pelo tempo, e o ar parecia mais denso do que o normal. O som de nossos passos, abafados pela terra úmida, parecia ecoar de uma forma diferente. Foi então que chegamos ao local do corpo. Era um túmulo simples, sem muitos detalhes, mas ao mesmo tempo,
algo naquela sepultura parecia estranhamente destacada. Ao redor, a grama estava mais verde do que o normal, e as flores, embora não muito recentes, estavam dispostas com uma aparência incomum. A lápide estava quebrada, e o nome do falecido estava quase ilegível. No entanto, o que mais chamava a atenção era a terra ao redor. Ela parecia mexer, como se algo estivesse tentando sair de lá. "Você está vendo isso?" perguntei a Lucas, minha voz baixa. Ele olhou para o local e assentiu, mas estava visivelmente desconfortável. Não era apenas o fato de que o túmulo estava diferente, mas a atmosfera ao redor. A sensação de que algo estava errado era palpável. Decidimos cavar um pouco, apenas para ver o que encontrávamos. Não sabíamos o que esperar, mas algo nos empurrava a fazer isso. A terra estava surpreendentemente macia, como se já tivesse sido mexida antes. Depois de alguns minutos cavando, algo sólido apareceu. Era um caixão. O que nos deixou perplexos não foi apenas o fato de ele estar ali, mas o fato de que ele parecia novo. Um caixão que, segundo a história, havia sido enterrado décadas atrás, mas estava intacto, sem sinais de deterioração. Quando tentamos abrir o caixão, ele cedeu com facilidade. O que encontramos lá dentro me fez sentir um calafrio na espinha. O corpo estava ali, deitado, como se ainda estivesse em sono profundo. Mas o mais estranho de tudo era que o corpo parecia intocado. A pele, embora pálida, estava intacta. Não havia sinais de decomposição, e, por mais absurdo que parecesse, o rosto estava perfeitamente preservado. Seus olhos estavam fechados, mas a expressão era de tranquilidade, como se ele tivesse sido colocado ali recentemente. Eu e Lucas ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. A cena diante de nós parecia irreal. Como aquilo poderia ser possível? O corpo, que deveria estar em estado avançado de decomposição, estava ali, quase como se o tempo tivesse parado. O mais aterrorizante de tudo era o fato de que o caixão parecia ter sido colocado ali recentemente. Não havia sinais de desgaste, e a terra ao redor estava mais compactada do que o normal. Decidimos, então, cobrir o corpo novamente e sair dali. Não falávamos uma palavra, mas o peso do que havíamos presenciado era imenso. Ao sairmos do cemitério, eu sentia como se algo estivesse nos seguindo. Não era só o medo do que havíamos encontrado, mas a sensação de que o próprio local estava nos observando, como se não quisesse que saíssemos. Nos dias seguintes, minha mente não conseguia se livrar da imagem daquele corpo intacto. Eu sabia que algo estava errado, algo além do que a razão podia compreender. Tentei buscar explicações lógicas, como falhas na preservação do caixão ou algum tipo de fenômeno natural. Mas, no fundo, sabia que aquilo não tinha explicação. O mais estranho foi o que aconteceu uma semana depois. Eu estava em casa, tentando seguir minha rotina, quando comecei a ouvir sussurros. Sons baixos, como se alguém estivesse falando ao meu ouvido. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de que algo estava errado me invadiu novamente. Foi quando ouvi o som de passos na sala. Não podia ser Lucas, pois ele estava em outro lugar, e o som era claro e distinto. Quando fui verificar, encontrei a porta de entrada aberta, mas não havia ninguém lá. E, então, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Naquela noite, voltei ao cemitério de São João, sozinho. Não sabia o que estava me levando de volta, mas eu precisava saber mais. Cheguei ao mesmo túmulo, e o que encontrei foi ainda mais perturbador. O caixão estava aberto novamente, e o corpo, agora, estava em uma posição diferente. Ele parecia estar olhando diretamente para mim, com os olhos agora abertos. O corpo estava mais deteriorado do que antes, mas ainda assim, de alguma forma, parecia preservado. Entendi naquele momento que o corpo não desaparecia porque ele não pertencia mais a este mundo. Algo estava prendendo aquele espírito àquela terra, algo que não permitia que ele seguisse seu destino. E, de algum modo, eu sabia que aquele corpo não ficaria por lá por muito mais tempo. Ele ainda estava preso, esperando por algo. E eu, de alguma forma,
agora também estava. Desde aquela noite, algo mudou em minha vida. O medo do desconhecido se instalou em minha mente, e a sensação de que o cemitério de São João ainda guarda segredos sombrios e não resolvidos é algo que me persegue até hoje. Eu nunca mais voltei a olhar para o lugar da mesma forma. E, quando passo por ali, não consigo deixar de me perguntar se aquele corpo ainda está lá, esperando o momento certo para desaparecer de vez. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Nunca fui supersticioso. Eu costumava olhar para essas histórias de fantasmas e lendas urbanas com ceticismo, considerando-as apenas mais uma maneira de assustar as pessoas. Mas o que vivi no cemitério do Moinho me fez questionar tudo o que eu acreditava. De uma coisa eu sabia: há algo muito estranho naquele lugar. Foi há alguns anos, durante uma viagem de fim de semana com os amigos, que tudo começou. Queríamos fazer algo diferente, explorar lugares desconhecidos e, quem sabe, conhecer algumas histórias curiosas. Naquela noite, ouvimos pela primeira vez sobre o cemitério do Moinho. Era um cemitério abandonado localizado nos arredores da cidade, cercado por uma aura de mistério que atraía aqueles que buscavam o macabro. As histórias sobre o lugar eram muitas, mas a mais intrigante dizia respeito a uma série de desaparecimentos inexplicáveis que aconteceram por lá ao longo dos anos. Decidimos então visitar o cemitério. Era uma noite de sexta-feira, e o clima estava perfeito para algo aventureiro. Saímos de carro em direção ao local, e a estrada parecia cada vez mais estreita à medida que nos aproximávamos. As árvores ao redor estavam densas e escureciam ainda mais o ambiente. Não era uma estrada muito iluminada, e a sensação de isolamento era palpável. Eu, particularmente, comecei a sentir um desconforto crescente, mas tentei não deixar isso transparecer. Os outros estavam empolgados com a ideia de explorar e ver com os próprios olhos aquele lugar que tanto se falava. Quando finalmente chegamos ao cemitério do Moinho, o que vimos foi um cenário assustador. O portão de ferro estava enferrujado, e as lápides estavam tortas, algumas até caídas, cobertas por musgo e vegetação densa. O vento, que parecia mais frio do que o normal, fazia as árvores balançarem de maneira estranha. O cemitério estava em total abandono. O silêncio era tão profundo que parecia que o próprio tempo havia parado naquele lugar. Fomos entrando cautelosamente, tentando não chamar atenção. A atmosfera era carregada de algo indefinido. Era como se uma presença invisível estivesse nos observando a cada passo que dávamos. Cada som, até mesmo o mais leve, parecia amplificado pela quietude. O vento fazia as folhas secas se moverem de forma irregular, criando sombras que pareciam se mover junto com a gente. O medo, que inicialmente estava mais no campo da teoria, agora começava a se tornar real. Eu, que nunca tinha acreditado em fantasmas, já não tinha tanta certeza do que estava acontecendo ali. À medida que caminhávamos, notamos algo ainda mais estranho. Algumas das lápides estavam mais recentes do que as outras. Era como se o tempo estivesse se confundindo naquele cemitério. A mistura de túmulos antigos com lápides aparentemente novas causava uma sensação de inquietação. Alguns nomes estavam quase apagados pela ação do tempo, mas havia algo de perturbador nas inscrições. "Olha isso, cara!" gritou Pedro, um dos amigos. Ele estava mais adiante e parecia ter encontrado algo curioso. Fui até ele para ver o que estava acontecendo. Na lápide que Pedro havia encontrado, o nome estava claro, mas a data de falecimento era bem recente. Em um cemitério tão antigo, isso era impossível de ignorar. O mais estranho era a inscrição que estava logo abaixo do nome: "Aqui repousa o corpo de alguém que não descansou em paz." Não havia mais nada. Apenas isso. O vento que soprou logo depois me fez arrepiar. Decidimos continuar a caminhada, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Em algum momento,
Parecia que estávamos sendo seguidos. Não havia ninguém além de nós, mas o som de passos atrás de nós, como se alguém estivesse nos acompanhando, estava se tornando mais nítido. Olhei para trás várias vezes, mas nada havia. A sensação de que não estávamos sozinhos naquele lugar era aterrorizante. Foi quando chegamos a uma parte do cemitério que parecia estar ainda mais deteriorada. Ali, entre as árvores, havia um antigo moinho de vento que dava nome ao local. O moinho estava completamente desmoronado, mas ainda se podia ver a estrutura enferrujada e corroída pelo tempo. Aproximamo-nos do moinho, e ao redor dele o silêncio se tornou ainda mais profundo. Era como se o tempo realmente tivesse parado. Foi então que vi algo que me fez congelar. Entre as sombras do moinho, uma figura apareceu. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, com um véu que cobria parcialmente o rosto. Ela estava parada, olhando para nós, mas não se movia. Eu não sabia o que fazer. A figura parecia irreal, como se fosse uma projeção do nosso medo, mas, ao mesmo tempo, havia algo muito tangível nela. Ela não estava lá por acidente. Era como se nos esperasse. Vocês não deveriam estar aqui. Sua voz foi baixa, mas perfeitamente clara. O som dela ecoou na minha cabeça, me fazendo sentir um calafrio pela espinha. Eu olhei para os outros, mas ninguém parecia ter ouvido. Olhei de volta para a figura, que agora começava a desaparecer, se fundindo com as sombras ao redor do moinho. Nosso grupo estava claramente assustado, mas ninguém sabia o que fazer. O ar ficou pesado, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava sobre nós. Antes que pudéssemos nos mover, a figura voltou, agora mais perto de nós, seus passos se aproximando sem fazer som algum. Saiam enquanto podem. Ela repetiu, e seus olhos brilharam com uma luz quase sobrenatural. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma por trás deles, e ao mesmo tempo pareciam carregar uma tristeza infinita. Cada palavra que ela dizia parecia ser carregada de um peso que nos pressionava, fazendo-nos sentir como se estivéssemos em perigo. Sem pensar duas vezes, começamos a correr em direção à saída. O pânico tomou conta de todos nós, e, quando chegamos ao portão, as portas de ferro pareciam se fechar sozinhas, como se o cemitério estivesse tentando nos aprisionar ali. Eu empurrei com todas as minhas forças, mas o portão não cedeu. Só quando alguém fez uma oração baixinho, quase sem acreditar no que estava acontecendo, a porta finalmente se abriu com um rangido assustador, como se ela estivesse aliviada por nos deixar sair. Saímos rapidamente dali, sem olhar para trás. Mas o que vimos e ouvimos naquela noite não deixou nossa mente. A figura no moinho, as palavras que nos foram ditas, o pavor que senti ao estar preso ali. A sensação de que o cemitério do moinho guardava segredos sombrios, que não estavam dispostos a nos deixar ir, nunca me abandonou. E desde então, quando passamos por aquela região, a estrada parece mais sombria, e o vento traz consigo o eco das palavras da mulher. Eu sei agora que o cemitério do moinho não é um lugar comum. Algo ali está esperando, e talvez nunca possamos entender completamente o que se esconde nas sombras daquele antigo cemitério. Eu sei que, um dia, poderei voltar, mas não sei se estarei pronto para enfrentar o que está esperando por mim naquele lugar. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.